Segundo bloco com Carlos Souza. Carlos, veja o primeiro bloco, hein? O camarada é um agitador do caramba aqui em Salvador, tá? Presidente da União Brasileira de Escritores, participa de grupos, um deles chama-se Fala Escritor, com 7 escritores aqui, agita culturalmente, é assessor de imprensa, trabalha também o marketing pessoal do artista, ele dá toques assim para escritores, como eles devem se apresentar, como ele citou Paulo Coelho, citou Jorge Amado, que tinha o seu próprio marketing pessoal da sua escrita, vindo da sua escrita, e esse cara tá aqui, olha só, literatura no detalhe teve essa sorte, tá? Então, agora vamos para o segundo bloco falando do seguinte, terminamos o primeiro falando sobre esse tema. O independente, o escritor independente, o artista independente, o músico, o pessoal do teatro, será que eles vão ter espaço na mídia baiana, já que você é assessor de imprensa, com Axé Music aqui, eventos culturais o dia todo? Aí você começou a falar que tem o pagode, eu citei até 2 personalidades políticas daqui, Lídice da Mata e Alice Portugal, que estão defendendo que nessas letras das músicas na Bahia, a mulher seja mais respeitada, né? Então eu queria que você falasse disso. A mídia baiana, com tantos eventos ao longo do ano, vai dar espaço para quem o Carlos Souza assessorar? É possível isso? Não é fácil. A gente está trabalhando nesse sentido, principalmente a mídia mais difícil é a de televisão, né? Principalmente para o escritor. O músico é mais fácil, eu acho até para o pessoal de teatro seja até mais fácil, embora eu não conheça tanto essa área. Mas, por exemplo, eu vou voltar à questão a gente está querendo entender melhor essa relação com a mídia. No próximo dia 10 de março, a União Brasileira de Escritores, nós vamos fazer um seminário chamado Imprensa e Literatura, discutindo a relação. Se eu estivesse aqui. Então, o que é que a gente pretende fazer? A gente pretende convidar rádios, jornal e televisão. Então, vamos fazer 3 mesas, cada uma com representantes dos principais jornais. Nós temos 3, A Tarde, Correio e Tribuna, 3 ou 4 representantes de televisão e 4 representantes de rádio. A gente quer entender, principalmente a questão da literatura, como esses veículos pautam a literatura local. Porque o que é que acontece? Quando um escritor estrangeiro, na maioria das vezes, ganha capas inteiras, e muito raramente a gente consegue perceber isso do escritor local, isso falando do impresso. Em televisão, a gente não vê escritor na televisão, não tem espaço, não tem um programa assim que caiba o escritor. Então você não tem nem como pedir que coloque na programação, porque não existe dentro da programação. A gente não vê um programa, muito raramente, que caiba ali um escritor, que caiba ali, entendeu? Então a gente quer discutir com a mídia para ver como é que a gente melhora essa relação. E a TV universitária educativa existe aqui? Existe. A TV educativa, que é a TVE, é onde a gente consegue ter um espaço mais fácil, porque fora disso daí é muito complicado. Agora vamos falar então do Carlos como pessoa. O Carlos que é casado? Sou. Tá. Como é que tua mulher, tá, consegue viver com um cara que acredita que fazer assessoria de imprensa para pessoas da área da arte independente ou da área... Fazer assessoria de imprensa dá para viver? Como é que ela consegue viver com um cara que escreve e acredita que de repente vai publicar seu livro, vai dar de presente? Porque a maioria publica e dá de presente. Quando é de forma independente, dá. Quando é pelas editoras, o cara fica tentando divulgar porque a editora mesmo não divulga. Você entende? Então, são situações difíceis. Como é que tua mulher vai acreditar num cara, vai viver com um cara? Você entende que um desconhecido chamado Anand Rao manda uma mensagem na internet, diz que vai fazer um show na Livraria Cultura, ele ajuda esse cara, isso não vai dar dinheiro nenhum, o show vai ser de graça. Eu acabei de convidar o Carlos, só um toque, eu saí em 20 e poucos sites aqui, com muito da ajuda do Carlos, é um grande assessor de imprensa, tá certo? Um monte de site a gente saiu aí. Acabei de convidar, uma forma eu pensei assim, vou convidar ele para almoçar, você entende? Porque além disso eu vou musicar o texto dele, vai sair num CD, ele vai receber um exemplar do CD, se ele quiser mais, aí como tem um custo para se fazer, claro. E tal. Então, como é que tua mulher consegue viver com um cara desse? Eu costumo dizer que quando a gente atua nessa área cultural é mais uma paixão, né?
ator por paixão. Então, eu costumo dizer, embora quem não milita na área, não compreende, não entende, às vezes a família da gente não entende, você fica fazendo isso, não dá dinheiro, isso não dá retorno, que a minha não entende. Graças a Deus que eu já sou independente financeiramente, então mamãe, a senhora pode ficar sem entender, porque eu vou morrer fazendo música, tenho 50 anos, viajo o país, dá um maior prejuízo muitas vezes, apesar que em 2010 deu bastante dinheiro, você entende? Mas a maioria das vezes é prejuízo, você entende? Mas é o prazer. É o que eu costumo dizer, eu digo, isso é o que dá prazer, nem sempre dá dinheiro, nem sempre dá retorno financeiro, mas eu acredito que mesmo assim, em algum momento, isso vai dar algum retorno. Pode ser que não seja agora, eu costumo dizer, não, estou plantando, calma, mas isso não está dando de calma, vai chegar uma hora que vai dar dinheiro. Filhos tem? Tenho um filho de 11 anos. 11 anos, então ele ainda não está te dizendo, eu tenho uma de 18, uma de 22, tenho uma de 10, pai, pô, não paga mico, pai, você está entendendo? Não paga mico, então o filho ainda não está te dizendo isso, eu espero poder estar vivo, entrevistar o Carlos com 57 anos, que aí ele vai ter 18, aí ele vai dizer, pô pai, qual é, pai? Você vai fazer o quê? Negócio de literatura? Qual é, pai? Não sei o quê. Outra coisa, já que não tem filhos, os amigos, por exemplo, você faz assessoria de imprensa para todo tipo de pessoa? Sim, sim. Perfeito. Tem dado bem? Olha, até... Estou falando financeiramente. Sim, veja como eu falei, até o mês de outubro do ano passado, eu trabalhava com instituição pública, né? E aí, boa parte dos meus trabalhos era dentro da própria instituição. Daí pra cá eu tenho feito alguma coisa, mas não tenho tido ainda, digamos assim, retorno, né? Até porque eu estou num processo de fazer essa assessoria mais independente, eu fazia mais da amizade. Às vezes a minha irmã fala assim... Não, mas não pode. Não, minha irmã fala assim, para com isso, você deu um trabalho danado para conseguir estudar, para aprender as coisas, agora fica fazendo tudo sem ganhar dinheiro. Perfeito. Eu digo, não, mas eu estou num processo de... dando uma amostra grátis. Eu costumo brincar assim, não, primeiro é uma amostra grátis, depois a gente negocia, mas tá indo bem, tá indo bem. Posso dizer para você o seguinte, a amostra grátis deles, eu saí no JB, Jornal do Brasil. Tudo bem que é na parte wiki, que ele joga um release, mas passa por um crivo. Exato. E fica nacionalmente, tá? A amostra grátis dele é de um cara que pegou um release meu, fez uma redação de uma matéria própria para a internet com poucas linhas, ou seja, ele também fará matérias grandes se você precisar e tal. Acho que vale a pena você dissecar e mandar um e-mail para o Carlos Souza se você vier fazer uma atividade na Bahia, né? Ou no Brasil, não sei. Se você for baiano e for fazer uma atividade no Brasil, ele publicou no JB, você está entendendo? Então ele está com conhecimento todo. Falou do Comunix, eu citaria também, mas aí é pago, que seria o Maxpress, você entende? Aí eu citei o Overmundo, você entende? Então tem Difundir-se, né, que publica depois no jornal, né? Isso. Você está entendendo? Então eu queria dizer para você, procure o Carlos, tá? Falamos do Carlos como escritor, falamos do Carlos como presidente da UB, falamos do Carlos como companheiro casado aí na família. Agora tem uma última pergunta que eu sempre faço para te deixar aberto. Sim. E nas minhas entrevistas é tradição. Alguma coisa ficou pendente que a gente não falou e você gostaria de falar? O espaço é todo teu. Não, eu acho que você foi assim bem completo, né? Perguntou praticamente tudo, eu consegui dizer, acho que tudo que eu queria dizer, né? Eu acho que é isso, né? A gente, de alguma forma, a gente está querendo movimentar, principalmente a cena literária de Salvador, que já foi muito forte. Hoje em dia a gente ouve as pessoas reclamarem que a coisa está parada, não acontece nada, a coisa não anda. E aí, junto com esses colegas, o Roberto Leal, por exemplo, que tem uma editora chamada Alminira, né? A gente faz o trabalho aí publicando coletâneas, né, fazendo lançamento de livros. Inclusive a União Brasileira de Escritores nasceu num evento, no primeiro encontro de escritores baianos independentes. Legal. Feito por Roberto Leal, e foi nesse evento, 2009, setembro de 2009, que a gente lançou a ideia da União Brasileira e estamos trabalhando nesse sentido. Não é fácil, né? Infelizmente na Bahia acontece assim, tem muitos grupos. Faz parte. Tem um grupo dos mais
tchau. Aqueles os bambambãs, tem aquele grupo que está perto dos bambambãs, e aí então esse grupo não se comunica com o mais alternativo. Tem o poeta da praça, que é considerado o poeta marginal, porque é aquele boca do inferno. Isso. Entendeu? Então a gente tem essa dificuldade, porque são muitos grupos, cada grupo com a sua visão, e alguns grupos não se misturam com os outros, tem essa questão, né? Mas mesmo assim a gente está tentando fazer alguma coisa que possa beneficiar do alternativo ao acadêmico, né? Na medida que a gente faz eventos que tenta ser o mais amplo possível, como que eu mencionei que a gente vai fazer, que é o Imprensa e Literatura, que teoricamente vai beneficiar todo mundo se a gente aprender a se aproximar melhor com a mídia, onde eu quero ver se eu consigo em um desses jornais talvez. Hoje em dia, se você olhar os jornais aqui da Bahia, você não tem uma coluna de literatura. Perfeito, perfeito. Então, você não sabe onde é que pode sair a notícia, porque não tem um lugar que você já vai no jornal série, não. Ali tem um lugar que já sabe onde é que vai sair. Então a gente está tentando negociar, sei lá, sugerir aos programas de entrevista aqui na televisão, que tem sempre lá no jornal, todo dia meio-dia, um grupo de pagode, por que não levar um escritor, né, para falar? Legal. Não precisa ser muito tempo, mas se o escritor aparece lá 1 minuto, para ele isso dá uma repercussão fora de série. E também é um trabalho, uma forma de incentivar a leitura. Eu acho que no fundo o que a gente quer é incentivar a leitura, né? É fazer com que as pessoas leiam para mudar a sua cabeça, né? Existe uma questão maior no fundo disso tudo, que é isso aí, é tentar mudar a sociedade de alguma forma, né? Pelo menos algumas pessoas, né? Pessoal, aqui no blog você vai achar entrevistas diversas. Procura por aí, neste mês, no mês anterior, tem sempre entrevista pra caramba aqui no blog. Nós hoje estivemos com Carlos Souza, foi motivo de orgulho para o blog. Eu pessoalmente agradeço o evento da Livraria Cultura, que nós vamos fazer hoje, dia 26 de janeiro de 2012. Ele que articulou os poetas e tal. Espero musicar muito bem, estava agora estudando ali as harmonias. Vai sair bonito esse show. Tudo vai ser gravado dessa mesma forma, câmera no pedestal, e a gente fazendo e acontecendo, porque a independência é isso, e nós precisamos muito de você. A gente é independente na forma de produzir, mas a gente é dependente, a gente depende da sua audiência, a gente depende que você mande e-mail para o Carlos depende disso, eu dependo da sua audiência. Só assim nosso blog vai bombar e vai crescer mais. Muito obrigado. Aqui a gente não reprime, não cria aquela questão de pouco tempo, mas muito tempo. O primeiro bloco teve 26 minutos, o segundo vai aí com 13 minutos, tá? E a gente agradece, tá? Se você mandar sugestões de escritores e tal, e para escritores que queiram ser entrevistados, é só enviar passagem aérea. Tem promoções aí 0 para ir, R$10 para vir, 80. A gente vai atrás de você e faz sua entrevista, tá? Mas sempre nesse esquema, dentro do que é possível. Aqui nós estamos no lobby, vamos trabalhar essa sonoridade. A luz só tem uma luz, é a luz ali uma câmera e tal. Mas a gente não vai deixar de entrevistar todo mundo, todos os escritores do Brasil. Se tivéssemos mais tempos na Bahia, Carlos com certeza ia pautar um monte de escritores. É o que não falta, né? Mas a gente tá sem tempo. Amanhã a gente vai para Recife 6 horas da manhã, tá? Mas já valeu ter entrevistado o Carlos. Muito obrigado, Carlos, tá? E sucesso absoluto aqui e sempre. Eu que agradeço e me coloco à disposição para outras vezes que você vier fazer show aqui ou próximo daqui. A gente está, apesar, como você falou, a gente está aqui, mas a gente está, hoje em dia a gente é global, né? Com a internet aí a gente está aqui, mas está em toda parte ao mesmo tempo, via as redes sociais, os blogs, os e-mails. Me coloco à disposição também da UB Bahia para ajudar todos os escritores no que precisar. E virei, possivelmente no segundo semestre, eu estou querendo ver se por semestre faço um show aqui, você entende? Virei de novo, aí a gente agita com outros poetas, mas eu sempre vou entrar em contato com você, te agradeço essa força e tenha também a mim, né, nas outras regiões do país. Sucesso para você, um abraço.